Todo mundo conhece a magia da Disneyland, mas por trás dos sorrisos e das músicas encantadas, existem histórias sombrias, rumores bizarros e lendas que desafiam a lógica. Prepare-se para descobrir o lado oculto do lugar mais feliz da Terra. Número 1. Os túneis secretos e o mito do sequestro infantil. Por trás dos sorrisos simpáticos e da fachada alegre da Disneyland, segredos obscuros espreitam. Veja esse túnel em que estou preso. Diz a lenda que um dia, Walt Disney estava em Disneyland, na cidade de Anaheim, Califórnia, quando viu um cowboy andando por Tomorrowland a caminho de Frontierland. Ele achou aquilo totalmente fora de contexto, uma cena que quebrava a imersão do parque e distraía os visitantes. Então, para seu próximo parque, ele prometeu fazer algo a respeito. Em 1971, o novo resort de Walt foi inaugurado na Flórida. E por baixo dele foi escavada uma rede de mais de 36 mil metros quadrados de túneis chamada Utilidors, onde operadores do parque poderiam circular fora da vista dos visitantes. Lá dentro, os personagens fantasiados conseguem se mover secretamente de uma área para outra, e outras tarefas menos glamourosas, como coleta de lixo, acontecem sem que ninguém perceba. Esses túneis são completamente proibidos para visitantes comuns, a não ser que tenham uma autorização especial. Os utilidores, no entanto, são alvos de rumores obscuros, como o de que serviriam para tráfico de crianças. No dia 4 de novembro de 2024, o podcaster Joe Rogan alegou que uma criança teria sido sequestrada ali. Segundo ele, em uma sexta-feira, dia 13 de outubro, uma família de Los Angeles estava visitando a Disneyland com seu filho. Depois de cerca de 2 horas no parque, decidiram fazer uma pausa para almoçar. A criança foi ao banheiro para lavar as mãos, mas após 3 minutos sem voltar, os pais foram procurar. Eles viram um homem levando a criança para um túnel subterrâneo que parecia se abrir no chão. Os pais só puderam assistir enquanto o chão se fechava sozinho. Era impossível perceber que existia um túnel ali, mas há algumas coisas erradas nesse vídeo. Primeiro, os utilidores são associados principalmente a Disney World, não a Disneyland. Segundo, a polícia da Califórnia afirmou que não recebeu nenhum relato sobre o desaparecimento de uma criança. Terceiro, e o mais absurdo de tudo, esse vídeo é claramente falso, gerado por inteligência artificial. Os movimentos da boca não combinam com o áudio, e as imagens geradas parecem feitas para derreter os olhos. Então, antes de cancelar sua viagem para a Disney, saiba que não há nenhuma prova de que a empresa está sequestrando pessoas com túneis malucos. Número 2. Bonecos que nunca param e o mistério de It's a Small World. Espera aí. Se nada disso é real, onde é que eu estou? Ah, claro, It's a Small World. Entre todos os brinquedos da Disneyland, esse é um dos mais famosos. Inaugurado em 1966, o passeio leva os visitantes em barquinhos por um túnel aquático, cercado por mais de 300 bonecos sorridentes, cada um vestido com roupas típicas de diferentes culturas do mundo. E se isso já não for estranho o suficiente, deixa eu explicar. Repare como eles ficam girando o tempo todo como se fossem pequenas criaturas insanas. Quando o brinquedo fecha, a música para, as luzes se apagam, mas os animatrônicos continuam se mexendo. Isso mesmo. Com o parque aberto ou fechado, os bonecos não param. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas por quê? A Disney não dá muitas explicações. E isso não é tudo. De acordo com a internet, o cabelo dos bonecos cresce tanto que precisa ser cortado todo ano. Então, eles estão vivos? Seriam resultado de algum experimento maluco? Provavelmente não. O cabelo, ao que tudo indica, é feito de lã, que pode esticar com a umidade. E os bonecos continuam ligados o tempo todo para evitar desgaste nos motores ligados e desligados constantemente. Mesmo assim, esse movimento eterno e o crescimento do cabelo alimentaram histórias terríveis. Alguns internautas afirmam que crianças vivas teriam sido sequestradas e transformadas em bonecos para dançar eternamente na Disneyland. Se você quiser dançar de alegria, aproveita e clica no curtir e se inscreve no canal. Ah, e já que você está aí, pode chamar ajuda para me tirar daqui, não? Beleza, só depois do vídeo. Número 3. O congelamento de Walt Disney e a conspiração de Frozen Disney's Frozen. Desde que a humanidade existe, tenta se escapar do inevitável, a morte. E dizem que o querido tio Walt não era exceção. A lenda conta que ele mandou congelar seu corpo, ou só a cabeça, em criogenia,
esperando o dia em que a medicina derrotasse a morte. Com o tempo, a história se transformou. Alguns dizem que a cabeça congelada de Walt estaria escondida sob seu próprio parque temático, talvez até embaixo do brinquedo dos Piratas do Caribe. Imagine andar pelos túneis da Disneyland e dar de cara com aquele rosto gelado te encarando. Mas, para surpresa de muitos, não há provas dessa história. Na realidade, o corpo de Walt foi cremado, ou seja, exatamente o oposto de congelado, e enterrado no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia. Mas então, como começou essa teoria? Walt faleceu em 1966, justamente na época em que a criogenia começava a ganhar atenção. Em 1972, Bob Nelson, presidente da Sociedade Criônica da Califórnia, disse que Walt queria preservar o corpo, mas que não conseguiram finalizar os documentos a tempo. Porém, a história de Nelson é provavelmente pura invenção. Não há nenhuma prova de que Walt soubesse o que era criogenia. Mesmo assim, a história cresceu e nunca mais sumiu. E se isso já não bastasse, surgiu um novo boato. O sucesso da Disney em 2013, o filme Frozen, teria sido criado justamente para que, ao procurar Disney congelado no Google, os resultados fossem todos do filme, e não da cabeça gelada de Walt. Número 4. A morte trágica de Deborah Stone. Para muitos, trabalhar no lugar mais feliz da Terra parece um sonho. Mas para Deborah Stone, virou um pesadelo. Na Disneyland, os funcionários são chamados de membros do elenco. E em 1974, a jovem de apenas 18 anos começou a trabalhar lá como anfitriã, querendo juntar um dinheiro antes da faculdade. Ela foi colocada no recém-inaugurado espetáculo America Sings. O teatro girava, e o público assistia a animais animatrônicos cantando músicas da história dos Estados Unidos. Enquanto os espectadores entravam, os membros do elenco os guiavam para os palcos giratórios. Entre os atos, os membros se movimentavam entre as partes rotativas da atração, se preparando para a próxima cena. Mas no dia 8 de julho de 1974, apenas 9 dias após a abertura do espetáculo, uma tragédia aconteceu. Por volta das 11 da noite, acredita-se que Deborah tenha se aproximado demais do vão entre a parede giratória e o palco fixo, ficando presa entre os dois. Quem assistia à apresentação ouviu os gritos, mas pensou que faziam parte do show. Quando os funcionários foram alertados e chegaram, já era tarde demais para salvá-la. Horrivelmente, as paredes tinham se fechado por completo. O America Sings foi imediatamente fechado. Mas ao contrário do que muitos pensam, isso não foi o fim da atração. 3 dias depois, ela reabriu com luzes de segurança e paredes móveis, permitindo a fuga em caso de emergência. Continuou funcionando por mais 14 anos antes de ser substituída. E claro, a lenda diz que o fantasma de Deborah Stone ainda assombra o local, alertando os visitantes que chegam perto demais da parede giratória. Cuidado! Número 5. Ossos reais e fantasmas em Piratas do Caribe. Inaugurado em 1967, o brinquedo Piratas do Caribe ficou famoso por inspirar a franquia de filmes, além de conter algumas cenas meio ultrapassadas. "Renda-se, sua atrevida!" é o que uma das bonecas ouvia de um pirata. Mas isso está longe de ser o mais bizarro sobre o brinquedo. Antes da inauguração, os Imagineers, nome dos criativos responsáveis pelas atrações, queriam adicionar algo mais sombrio. Eles queriam esqueletos, só que os modelos da época não pareciam nada realistas. E como já tinham gasto mais de 15 milhões de dólares na atração, o equivalente a mais de 140 milhões de dólares hoje, precisavam de uma alternativa barata, mas convincente. A solução? Buscaram esqueletos reais no Centro Médico da Universidade da Califórnia. Sim, eles colocaram ossos humanos de verdade no brinquedo. Mas será que esses corpos ainda estão lá? Segundo a Disney, não. Conforme a tecnologia avançou, os esqueletos foram sendo substituídos por modelos artificiais. Porém, as lendas continuam. Muita gente acredita que alguns ossos verdadeiros ainda estão no lugar. Por exemplo, aquele crânio fixado na cabeceira da cama. Em 2014, um funcionário da Disney confirmou que aquele ali sim é verdadeiro. Mas quem seria aquela pessoa? E o que fez para merecer ficar eternamente num parque temático? Naturalmente, isso gerou outra lenda, que os Piratas do Caribe seriam assombrados pelas almas dos mortos. E não é o único brinquedo com esse tipo de história. Número 6. Fantasmas nos brinquedos.
do Space Mountain ao Tower of Terror. Dizem que se você embarcar sozinho no Space Mountain da Disneyland, pode acabar dividindo o carrinho com um passageiro fantasma. Um homem ruivo, vestido com roupas dos anos 1970, com o rosto avermelhado. Ele se senta ao seu lado, simpático e falante, mas quando o passeio termina, ele desaparece. Se você checar as filmagens de segurança, verá apenas uma silhueta desbotada. Ele é conhecido como Senhor. One Way, o espírito de um homem que teria perdido a vida naquele brinquedo e que continua lá até hoje. E tem mais. Na Tower of Terror, no Disney's Hollywood Studios, corre a história de que um dos carregadores, os chamados bellhops, caiu morto, do nada, ali mesmo na plataforma enquanto ajudava visitantes a embarcar. Até hoje dizem que ele assombra a atração, provocando eventos bizarros, como quedas bruscas de temperatura e luzes piscando. Existe até um vídeo de manutenção que supostamente mostra o rosto pálido e horrível do fantasma. Sinistro, não? Só que essas imagens já foram desmentidas há anos. Um canal do YouTube chamado Disney Ghost Debunked analisou tudo. O tal vídeo do senhor. One Way provavelmente mostra apenas o reflexo de outro visitante no chão brilhante. E o suposto fantasma que se senta do seu lado seria, na verdade, o reflexo do operador da atração no vidro fantasmado. Quanto ao vídeo da Tower of Terror, a combinação de taxa de quadros baixa com luzes estroboscópicas dá a ilusão de uma figura fantasmagórica, que na realidade seria apenas o reflexo do técnico de manutenção. Fantasmas? Provavelmente não. Mas há coisas reais que acontecem nos parques Disney que são muito mais assustadoras. Número 7. Cinzas de mortos espalhadas pela Disneyland. Por anos, tanto a Disneyland quanto a Disney World enfrentam um problema inusitado e sinistro. Fãs espalhando as cinzas de entes queridos pelo parque. Sim, você ouviu certo. Espalhar cinzas é algo que acontece pelo menos uma vez por mês, com o Haunted Mansion sendo o lugar favorito para isso. Existe até a lenda de que o espírito de um menino assombra o local depois que sua mãe espalhou suas cinzas ali. Algumas pessoas dizem que a Disney proibiu a prática porque os parques estavam ficando cheios de fantasmas. Mas a realidade é mais simples. Isso é ilegal. E, além disso, uma baita sujeira. Sempre que alguém espalha cinzas, a atração precisa ser interrompida para que tudo seja aspirado e descartado. Isso mesmo, no lixo. Quem tenta fazer isso é retirado rapidamente do parque. E, em alguns casos, até banido para sempre. Esquece os fantasmas. O que dá mais medo são os vivos mesmo. Número 8. O misterioso Clube 33, luxo, sigilo e sociedades secretas, escondido em New Orleans Square, na Disneyland, está um prédio com um mosaico no formato do número 33 na porta. Esse é o Clube 33, um clube privado e ultra exclusivo que abriu suas portas em maio de 1967. Walt Disney o criou como um lugar onde poderia receber convidados VIP, ou pelo menos é isso que dizem oficialmente. Os membros do clube podem escapar das filas, curtir refeições sofisticadas e ter isenção de taxas no parque. Mas para isso é preciso desembolsar mais de R$300 mil só para entrar, sem contar os quase R$120 mil por ano de mensalidade. Celebridades como Elton John, Katy Perry e até Tom Hanks já aproveitaram o clube. Dizem que Tom e a família passaram até o dia de ação de graças lá dentro, mas talvez haja mais nesse clube do que jantares chiques e famosos. O nome 33 chama a atenção. Isso porque o número é associado à maçonaria, uma fraternidade cercada de sigilo. Acredita-se que Walt Disney teria sido maçom. Um dos ramos maçônicos, o rito escocês, tem graus que os membros podem atingir, sendo o 33º o mais alto, concedido apenas a membros com destaque e dedicação excepcionais. Homens poderosos, de políticos a membros da realeza, já estiveram na maçonaria, e alguns acreditam que ela influencia até hoje a política mundial. Será que o Mickey está manipulando os eventos do planeta? Bom, é verdade que Walt, aos 19 anos, entrou na Demolay International, uma organização maçônica para jovens, mas não há provas de que tenha se tornado maçom depois disso. Mesmo assim, é inegável o ar misterioso de um clube exclusivo no meio de um parque de diversões voltado para famílias. 2 ex-membros do Clube 33, Scott e Diana Anderson, disseram ao Hollywood Reporter em 2024: "É um culto, e Walt é o Messias. Caramba, Jesus, digo. Walter número 9,
arquitetura enganosa e cores manipuladoras. Ao caminhar pela Disneyland, repare nos prédios da Main Street USA. Há algo de estranho neles. Os andares superiores parecem pequenos demais. De fato, quase todos os edifícios da rua foram projetados em escala reduzida. 7/8 no térreo, 5/8 no segundo andar e apenas metade no terceiro. Apenas o primeiro andar é acessível ao público. O truque funciona porque o andar térreo é quase em escala real. Como nossos olhos assumem que os andares superiores são apenas mais distantes, a ilusão funciona. Além disso, como o espaço na Disneyland é precioso, esses andares menores são usados para armazenamento e sistemas mecânicos, coisas que os visitantes não veem. Outro truque visual está na própria rua, que é construída em uma leve inclinação ascendente em direção ao Castelo da Bela Adormecida. Isso faz com que ele pareça maior à distância. Mas, na verdade, o castelo tem apenas 23 metros de altura, menor que a distância entre as bases no beisebol. Os Imagineers usaram a técnica de perspectiva forçada para enganar nossos olhos. As partes inferiores do castelo são em escala real, mas conforme você olha para cima, janelas, tijolos e torres vão diminuindo de tamanho, criando a ilusão de altura. E não para por aí. Os Imagineers também criaram cores exclusivas como o verde desapareça, ou Go Away Green. Essa cor serve para esconder coisas. Ela mistura-se com a vegetação e desvia discretamente a atenção dos visitantes. Pode ser usada para esconder lixeiras, cercas ou até entradas secretas, como a antiga entrada do Clube 33. Mas o truque mais sutil de todos talvez seja aquele que mexe direto com nosso cérebro. Dentro do sistema límbico, a parte emocional do cérebro, está o bulbo olfativo, que processa cheiros e os conecta à memória. Os Imagineers perceberam que poderiam usar isso para evocar memórias afetivas de infância e associá-las ao parque. Por isso, espalharam dispositivos que parecem caixas de som chamadas Smellitzers, nome inspirado nos canhões Howitzers da Primeira Guerra Mundial. Mas em vez de dispararem projéteis, esses lançam aromas. Em Main Street, você sente cheiro de pães frescos. Em California Adventure, cheiro de pinho. Cheirar profundamente essas fragrâncias reduz o estresse, diminuindo a frequência cardíaca e o nível de cortisol. Mas nem todo mundo acredita que é só isso. Um TikToker conhecido como Hangry Blogger afirma que os cheiros são usados para manipular visitantes e fazê-los comprar mais produtos. Cheiro de pão é consumo. Será? Não sei você, mas tem dias em que eu só queria que o chão me engolisse e... Opa, aconteceu. Número 10. Cuecas compartilhadas e revolta dos funcionários da Disney. Talvez você esteja aí tentando adivinhar a cor da calcinha da Charlie X, mas tem algo muito mais esquisito acontecendo com o figurino dos funcionários da Disney. De 1999 até 2001, trabalhadores fantasiados como Mickey, Cinderela e outros personagens compartilhavam peças íntimas como cuecas especiais, meias calças e shorts de ciclista fornecidos pela própria Disney. Ao fim do expediente, entregavam as roupas para lavagem. No dia seguinte, recebiam um novo conjunto, que já tinha sido usado por outro colega. Mas por que isso? Segundo a empresa, roupas íntimas comuns causavam dobras e ficavam visíveis sob as fantasias. Então padronizaram. O problema? A higiene era duvidosa. Apesar da Disney garantir que lavava tudo com água quente, funcionários reclamavam de peças manchadas, sujas e com mau cheiro. 3 trabalhadores chegaram a contrair piolhos pubianos e sarna ao usar essas roupas. Finalmente, em 2001, os funcionários conseguiram o direito de ter peças íntimas individuais para lavar em casa. Aleluia! Mas a cueca mofada era só o começo. Nos últimos anos, os membros do elenco passaram a exigir melhores salários e condições de trabalho. Trabalhar na Disney é exigente, e a empresa pouco se mostra compreensiva com crises familiares ou problemas de saúde. Tudo explodiu em 2008, quando 2.300 funcionários, entre camareiras, carregadores, cozinheiros e lavadores de pratos, fizeram uma manifestação em Anaheim. Alguns estavam vestidos como personagens da Disney. Após 1 hora de marcha, 32 foram presos. Sim, o Mickey sendo levado pela polícia. Mesmo depois disso, as condições demoraram a melhorar. Em 2024, impressionante 73% dos trabalhadores da Disneyland relataram não conseguir pagar despesas básicas. 1 em cada 10 já enfrentou situação de rua enquanto trabalhava no parque.
Uma zeladora noturna contou à BBC que dormia no próprio carro, já que o aluguel médio na Califórnia do Sul ultrapassa os R$ 10.000 mensais, bem além de seu salário de apenas cerca de R$ 105 por hora. Mas em 29 de julho, os sindicatos fecharam um contrato de 3 anos com a Disney. O acordo elevou o salário mínimo para cerca de R$ 120 por hora e tornou a política de faltas por doença mais flexível, evitando greves em massa. Nem o lugar mais feliz do mundo escapa de dias difíceis. Número 11. Céu fechado. As zonas de exclusão aérea da Disney. Se você já visitou lugares como o Taj Mahal ou a Casa Branca, talvez tenha notado uma coisa curiosa. Nenhum avião sobrevoando a área. Isso acontece porque esses locais são zonas de exclusão aérea, por sua importância histórica e cultural. Mas o que muita gente não sabe é que a Disneyland e a Disney World também possuem esse status. Sim, nenhum avião pode voar a menos de 900 metros de altitude, ou a menos de 5 quilômetros de distância desses parques. E sabe o que é mais curioso? O Parque de Orlando é a única zona desse tipo em toda a Flórida. Isso levou muita gente a criar teorias. Uma delas diz que a Disney teria convencido o governo a criar essa zona especial para manter a ilusão de que os parques são mundos à parte, isolados do resto da realidade. Mas a explicação real é bem mais simples. Depois dos atentados de 11 de setembro, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos criou uma zona de segurança temporária para proteger os parques Disney. 2 anos depois, essa restrição foi tornada permanente, e permanece até hoje. Porém, uma nova proposta do governo pode acabar com esse privilégio. Em 2023, membros republicanos do Congresso começaram a trabalhar para revogar essa zona de exclusão aérea da Disney. O motivo? Retaliação. A Disney havia se posicionado contra o projeto de lei apelidado de Don't Say Gay, proposto pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, que restringia discussões sobre orientação sexual e identidade de gênero nas escolas. Número 12. O Resort Fantasma de Mowgli. E a lenda que assombrou a internet. Você já ouviu falar do Mowgli's Palace? Uma história que viralizou na internet nos anos 2010 contava sobre um blogueiro que teria invadido um resort abandonado da Disney, baseado em Mowgli, o Menino Lobo. Segundo o relato, a Disney teria investido milhões para criar um paraíso tropical com um hotel em forma de palácio indiano cercado por floresta. Mas, misteriosamente, o resort foi fechado pouco tempo depois. A empresa teria cercado o local e apagado qualquer menção ao lugar de seus mapas e folhetos. Só que o blogueiro, curioso, conseguiu um mapa antigo e foi até o local. Quando chegou, encontrou os portões de madeira com uma placa de metal pintada à mão com as palavras "Abandonado pela Disney". Ele entrou no local enfrentando mato alto e estruturas deterioradas, até chegar ao palácio. O prédio estava aberto. Lá dentro, desceu até um porão que mais parecia um labirinto. No final, encontrou uma sala cheia de fantasias antigas da Disney penduradas pelas paredes. No meio da sala, uma fantasia do Mickey Mouse. Mas não uma comum. O pelo estava apodrecido, todo manchado. Era como uma foto negativa. Preto onde devia ser branco, branco onde devia ser vermelho. As calças, que deveriam ser vermelhas, eram azuladas e brancas. Algo estava muito errado. Ao tirar fotos e se preparar para sair correndo dali, o traje de Mickey começou a se mover. Ele se levantou encarando o blogueiro. A criatura então tirou a cabeça, com um som horrível de carne rasgando, e um líquido amarelo jorrou do pescoço. Apavorado, o blogueiro correu. Mas antes de sair, olhou para cima e viu algo gravado na parede da porta. Abandonado por Deus. Assustador, né? Mas ainda bem que nada disso é real. A história foi criada por um escritor e artista chamado Slime Beast e publicada no site Creepypasta Wiki em novembro de 2012. O conto ficou famoso e logo surgiram várias reportagens esclarecendo que não era verdade. Mas curiosamente há uma atração real que teve um destino parecido. Número 13. Discovery Island. Crueldade animal e abandono. Existe sim um pedaço do Império Disney que foi abandonado de verdade. Em 1974, a Disney World inaugurou a Discovery Island, um parque de vida selvagem com mais de 4 hectares. Mas desde 1999, ele está completamente fechado e esquecido. Durante seu auge, o local prometia ser um santuário para animais. Mas o que rolava por lá era bem diferente disso. Em 1990,
A Disney foi condenada a pagar $95 mil, mais de 230 mil em valores atuais, após ser acusada de 16 crimes de crueldade contra animais. 5 funcionários também foram responsabilizados. As denúncias incluíam tartarugas mantidas em cabines apertadas e superaquecidas, sem água nem comida, falcões e gaviões mortos a tiros, e até urubus espancados até a morte. É de gelar a espinha, mais do que qualquer história de terror inventada. Mesmo assim, aventureiros continuam tentando visitar a ilha. Em 2018, o youtuber Matt Sonswa postou um vídeo em que invade o local. Sim, parece totalmente abandonado. Pelo menos ele não encontrou nenhum Mickey podre andando por lá. Mas se você der um pulinho na água e for até um outro canto do parque, vai encontrar algo ainda mais trágico. Número 14. River Country, a praia maldita da Disney. O River Country foi inaugurado em 1976, como o primeiro parque aquático da Disney. Inspirado na estética de Huckleberry Finn, o local imitava um lago natural onde famílias podiam nadar, escorregar e brincar à vontade. Mas a diversão durou pouco. Em 1980, um garoto de 11 anos estava nadando no lago quando contraiu uma ameba chamada Naegleria fowleri, um micro-organismo raro, mas extremamente letal. Ele entrou pelo nariz do menino e começou a devorar seu cérebro e sistema nervoso. A criança não resistiu. 2 anos depois, em 1982, outro garoto de 14 anos morreu em um acidente num dos escorregadores. E em 1989, um terceiro menino, de 13, também perdeu a vida na mesma atração. Apesar de todas essas tragédias, o parque continuou funcionando por mais de uma década. Foi só em 2001, após os ataques de 11 de setembro e a queda do turismo nos Estados Unidos, que a Disney anunciou que fecharia o River Country temporariamente para manutenção. Só que esse temporário virou definitivo. Hoje, o parque está abandonado. Os lagos estão tomados por vegetação e o acesso é totalmente proibido. Guardas de segurança impedem qualquer um de se aproximar a menos de 50 metros. Mas isso não deteve o fotojornalista Seth Lawless. Em 2016, ele usou um drone para capturar imagens impressionantes do estado atual do parque. Pouco depois de publicar as fotos, foi banido da Disney World. O que será que eles estão escondendo? Uma coisa é certa: não se brinca com o rato. Encerramento. Afinal, mesmo no mundo mágico da Disney, nem tudo são sonhos e fantasias. Entre túneis secretos, bonecos inquietantes e mistérios não resolvidos, uma coisa é certa: tem muito mais escondido por trás das cortinas do Castelo Encantado. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!